história aí do caridade material e caridade moral, né? São duas colocações que os espíritos fizeram, né? É muito interessante sobre isso. E essa questão do sonambulismo também é muito curiosa, né? Bastante interessante a gente saber um pouquinho sobre isso. A gente tem um caso lá eu acho que é o Eurípides, que está dando aula lá e de repente ele aparece em outro lugar, né? Ele pede E para socorre, as né? ficarem orando e ele abaixa a cabeça. Mas aí já é um outro fenômeno, né? Não é ele mesmo que foi lá em corpo. O corpo dele ficou na escola, não é isso? Fica lá, porque os alunos estão rezando e ele fica lá deitado. Na escola. Ele foi fazer um parto, não foi? Ele foi fazer um parto. Isso. Nesse caso já é uma outra coisa, né? Então não é o caso do sonambulismo, né? Agora, a gente já ouviu falar relatos mesmo que o sonâmbulo faz coisas assim impressionantes, manipula com facas, mexe na cozinha, anda em cima de lugares muito estreitos, que nem em cima de um muro, em cima de um lugar assim. É muito interessante isso, não é? E aí a gente veio com a ideia de que ali é o corpo e o espírito, né? A diferença, a separação do corpo e do espírito, né? E o corpo parece que está ali num processo de descanso e o espírito está ali atuando, né? Está acesão ali, atuando como deveria atuar. E a pergunta é justamente essa: por que ele não fala o que ele fez? Por que ele não fala as coisas do mundo espiritual? Por que ele não faz revelações, né? Já que ele está vivendo a outra vida, né? Por que ele não faz tudo isso? E os espíritos explicaram que ele não pode fazer isso porque para ele é interditado, ele não pode revelar determinadas coisas. E aí ele não pode realmente fazer. Aí fizeram outra pergunta: mas escuta, como é que ele fala coisas que quando ele está em estado de vigília ele não fala? Fala coisas de sabedoria, fala coisas, fórmulas e coisas que pessoalmente ele não faz e não fala, não se lembra muitas vezes. E me chamou a atenção esse aspecto, porque aí eles falam pra gente o seguinte: que as pessoas, todos nós temos um cabedal muito grande de conhecimento, porque nós já trafegamos no mundo, mas nos é interditado algumas coisas, a gente não consegue se lembrar de muita coisa. Então você pega, por exemplo, uma pessoa com a idade avançada, que tem aquele um pouquinho do Alzheimer, tem coisas que ele não se lembra, coisas básicas, e tem coisas do passado também que ele não se lembra, mas ele se lembra de determinadas outras coisas. Então ali a gente vai percebendo que realmente existem aí portas que nós podemos passar e portas que nós não podemos. E o que é melhor ou pior é que de vez em quando eles fecham portas nossas, do conhecimento nosso. Então tem coisas que a gente sabe, mas a gente não acessa o arquivo, não acessa o conhecimento daquele arquivo. Olha que interessante, não é? Às vezes você pega uma pessoa, por exemplo, iletrada, que tem conceitos de vida profundos, tem uma filosofia tremenda, profunda, né? Então é muito interessante sobre esse aspecto. Então o sonâmbulo não pode revelar tudo, porque ele é interditado de fazer isso. E aí a gente vai percebendo que existem lá coisas que são possíveis e coisas que não são possíveis, não é? Então aqui fizeram essas perguntas lá dizendo que ele poderia ajudar muita coisa, resolver muitos problemas, muitas coisas, mas não é permitido isso acontecer. Então aí a gente pega o exemplo do Sr. Manuel agora, desse caso desse sonâmbulo, que é uma coisa que eu acho que é um chamamento para o fenômeno, mas que na verdade a regra não é essa, é um chamamento apenas para o fenômeno, né? Porque vocês já pensaram, se os espíritos começassem a mobilizar os que estão encarnados e dormindo e para socorrer as pessoas em todos os lugares que nós podemos imaginar, seria uma coisa muito interessante, muito curiosa, mas seria uma coisa que a gente não consegue conceber, né? Porque senão onde estaria o mérito do homem, as necessidades do homem, as coisas que o homem precisa viver, precisa se experimentar, precisa conhecer, precisa se desenvolver. Então isso é uma realidade. Então eu penso que isso é um chamamento para o fenômeno. Assim como no passado a gente via, não é? Na doutrina a gente via, existiam muitos lugares que produziam fenômenos físicos, produziam esses fenômenos. Fazia aparecer lá alguma coisa, no Chico mesmo, perfume muito intenso, orvalho em rosa, quem conviveu lá sabe disso, eram coisas que aconteciam. Fenômenos, né? Ele mesmo participou de materializações de espíritos, enfim, era um tempo de chamamento, mas não é a regra propriamente dito,
não é? Porque a regra propriamente dita é nós aqui, com o suor do nosso rosto, encontrar as nossas próprias soluções, não é? Então, os espíritos poderiam vir aqui e falar assim, para o Covid, faz o seguinte, pega o chá de quebra-pedra, corta ele em 4, ferve, coloca 2 gotinhas de Coca-Cola e 1 gota de álcool gel e toma que você está livre do Covid. Quer dizer, isso seria crível para nós, não é? Vamos imaginar, não é? Poderia dar uma fórmula dessa e resolver o problema, mas por que não resolvem o problema assim? Porque nós precisamos viver, nós precisamos encontrar as soluções, os caminhos, e porque nós precisamos passar pelas provas, pelas dificuldades, pelos problemas que a vida vai nos impondo, com o objetivo de fazer a gente se desenvolver, de fazer a gente sair da infância e passar para uma maturidade e depois para uma madureza espiritual. Então nós estamos num processo de evolução. A Terra é para isso que serve a Terra, não é? Então os espíritos não podem se prestar a resolver todos os nossos problemas pessoais. Então é sobre esse aspecto que o sonâmbulo não pode falar tudo, não pode revelar e não pode fazer um monte de outras coisas. Mas ele pode chamar a atenção, como chama, né? De muita gente. E às vezes aquela atenção, né? Que será que ele vai aprontar hoje? Aí vai lá, tranca a porta, amarra ele na cama, essas coisas, sei lá, né? Algema ele, faz sei lá o que faz, né? Para ele não sair fora dali, né? Bom, aí a gente vai sobre a caridade material e a caridade moral. E eu percebi que eles deram que o espírito, a irmã Rosália, né? Deu uma relevância interessante para a caridade moral. Ela deu uma relevância interessante nesse capítulo, porque ela fala que é muito incomum, é muito difícil a gente se aprender a suportar uns aos outros aqui na Terra. E é uma caridade moral. A gente entender quando a pessoa está fora de si, quando está nervosa, aborrecida, quando fala coisa que não deve, quando faz brincadeira que não deve. É muito difícil a gente aceitar isso, porque a primeira coisa que a gente faz, o que é normalmente? A gente foge. A gente some, a gente abandona, a gente larga, a gente esquece, a gente não volta mais, a gente não faz mais, a gente larga o trabalho, a gente faz um monte de outras coisas. Nós faltamos com a caridade moral, conosco e com o trabalho e com as pessoas. Então é isso que ela chama a atenção, que nós precisamos buscar formas de nos entendermos. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente só consegue fazer isso através de alguns treinamentos, e óbvio, o treinamento. Como é que a gente treina para fazer o camarada que joga basquete, por exemplo, ele nasceu, aí ele acorda um determinado dia, vai lá no campeonato, né? Entra no time, melhor time, e joga o basquete lá e faz as melhores cestas. É assim que acontece? É claro que ele precisou passar por provas, por um monte de problema, por treinamento intenso. Ele, não raro, às vezes é o dia inteirinho batendo aquela bola, dia inteirinho, acertando ponteiro, acertando o ângulo, acertando não sei o quê, para depois entrar no time, para depois chegar lá e para depois fazer o bonito, pô. Então como é que a gente vai fazer bonito na caridade moral se a gente não faz o treinamento? Qualquer palavrinha torta que a gente escuta, a gente já desentorta e já cai fora, já some. Como é que nós vamos treinar desse jeito? Como é que nós vamos aprender a se suportar desse jeito? Como é que nós vamos aprender a entender que nós precisamos permanecer e perseverar? É isso. Como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Assim como os melindrosos, olha, está chegando o grupo dos melindrosos, olha lá, o mensageiro, ó, o grupo dos melindrosos. Será que é assim que nós vamos chegar lá? Então nós precisamos treinar, treinamento. Hoje escutei uma besteira, tudo bem, na semana que vem vamos ver se repete a besteira, se está do mesmo jeito, se vai ser melhor, se vai ser pior. O fulano falou uma coisa que eu não gostei. Puxa vida, talvez não percebeu que falou bobagem. Muitas vezes a gente fala bobagem e não percebe. Na maioria das vezes a gente fala uma coisa que ofende a pessoa, mas para nós está tudo bem. Eu não sabia que isso ofendia a pessoa. Não sabia. Minha cunhada, que é especial, por exemplo, se você falar a palavra para ela apetite, você ofende ela. Você imagina um negócio desse? Ela fica brava, vira a mesa. Fica brava. Por quê? Porque na cabeça dela, apetite significa sem apetite. E quem está sem apetite não pode comer. Olha só. Agora, tem uma palavra gatilho, cada um tem uma. E como é que a gente vai saber de todo mundo? Não é? Chamou de velho. Velho é teu passado. Chamou de gordo. Gordo eu posso emagrecer, você que é feio. Chamou de narigudo, chamou de pezudo, de careca, de não sei o quê. Pô, caramba, quer dizer que nós temos que saber o gatilho de todo mundo, assim fica quase impossível de viver, pô. Fica quase impossível.
Não é mesmo? E nós não estamos vivendo momentos assim? Não estamos vivendo assim? Quer dizer, não pode falar nada. Pô, você está caindo aos pedaços, hein? Pô, vai tomar banho, vai. Denegrir. Não é? Uma coisa... Tudo bem, vamos respeitar, vamos andar em caminhos estreitos, ótimo, maravilha. Mas nós não vamos conseguir saber todas as palavras que geram gatilho, em que a pessoa, ouvindo aquilo, ela entra em estado de nervosismo. A gente não vai saber tudo, não é mesmo? Então, a caridade moral é essa. Então, aprender a suportar, veja só. Quando a gente não suporta, a gente foge do exercício da caridade moral. Olha só que coisa. Quando a gente não suporta... É. Quando você escuta um negócio que você não aceita, que você, sabe, volta contra, briga, xinga e grita e some, nunca mais quer aparecer, nunca mais fala com a pessoa. Então, seu Sérgio, pela segunda vez, já, segunda ou terceira vez, uma vez foi muito leve. Aí o médico falou que era, acho que isquemia, não sei. Mas só que eu consigo resolver as coisas. Mas não me lembro do que eu fiz. Mas eu vou, converso, faço uma coisa, outra, saio, vamos ali. Pego o carro com a menina, vou no outro lugar e falo um monte de coisa. Quando eu volto, eu não sei o que falei, não sei o que foi. Falei, nossa, eu não estou passando bem, não. Você ficou meio assim, mas você saiu, você falou um monte de coisa. E eu não consigo lembrar. Aí eu falei assim, Senhor, será que eu estou recebendo algum espírito, né? Eu não consigo ainda me entender. Mas se eu focar num problema muito sério, eu fico assim. Aí agora eu estou tendo consciência, eu não tinha antes. Mas agora eu estou consciência que se eu pensar uma coisa e ficar, nossa, não, mas não pode ser assim, tem que fazer isso, temos que ajudar, temos que procurar uma solução, vai sumindo eu de mim, entendeu? E eu vou resolver algumas coisas que eu não me lembro de nada. Daí um tempo eu volto. Então eu estou preocupada, meu Deus do céu. Será que é uma doença?